Entendendo a Bíblia em boa companhia e os laços que nos unem. Exatamente, a promessa, a aliança de Deus a aliança eterna de Deus nos faz eternamente enlaçados para com Ele. Nós temos um compromisso e Ele conosco. Pois bem, temos aqui em Gênesis capítulo 12, verso 2. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei você famoso e o seu nome, e você será uma bênção. Você será uma bênção, é a promessa de Deus, fazer de nós um povo, uma grande nação, com bênçãos trazidas diretamente do relacionamento com o originador, o criador de todas as coisas. A partir desta promessa, nós temos uma convocação, porque uma nação se forma a partir de um povo que tem as mesmas ideias, as mesmas leis, as mesmas aspirações espirituais. Então, nós temos um conglomerado de pessoas compactuando das mesmas ideias. Para isso, é preciso que elas compactuem de mesmas leis, de mesmos costumes, dos mesmos regramentos. A partir daí, nós temos a importância da aliança, dos pactos que as vinculam. Gênesis capítulo 15, verso 10. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão os enxortava. Diante desse costume de Ur dos Caldeus, daquela região da Caldeia, um povo estava sendo separado e Deus usou das suas leis, usos e costumes para firmar um pacto de sangue. A ideia justamente dos animais cortados era o costume da época de fazer um pacto de carne, de sangue, um pacto com compromisso total. Ali Deus estava se comprometendo a fazer a herança de uma grande nação prosperar. Passava então a caminhar juntos e a dar preceitos, ordens e preceitos, como está em Deuteronômio, capítulo 4, verso 13. Ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos, escreveu-os entre 2 tábuas de pedra e os ordenou que os cumprissem. Aqui a palavra aliança, vou repetir, ele lhes anunciou a sua aliança. Ela está vinculada à palavra original, berit. A palavra berit, lá no hebreu, diz aliança, promessa, tratado, ligação entre pessoas ou mesmo entre Deus e o homem. É uma constituição e um decreto. É entre o monarca e os seus súditos. O acordo, aqui então no monarca e seus súditos, se compreende a ligação do berit de Deus com o homem. É o soberano com seu subalterno, nós, os seus filhos, seguindo as orientações do pai. É, portanto, uma amizade, uma aliança de amizade e de casamento. Também é a mesma expressão berit que regula essas outras expressões. É um compacto, um pacto feito entre partes, compacto, ao passar entre as carnes. Esse pacto que estava a ser anunciado aqui é o berit que é usado em inúmeras outras expressões na Bíblia. Mas vamos compreendendo que a graça nos leva a uma plena compreensão do amor de Deus, mas ela não nos autoriza a violarmos essa aliança. Pelo contrário, ela nos mostra que a graça foi obtida pelo sangue de Jesus. Verteu sangue, morreu na cruz. Não bastaria anular a lei e dizer, olha, está anulada a lei, portanto não precisa mais morrer, porque não há pecados, porque o pecado é transgressão da lei. Então Jesus não precisaria morrer se não houvesse mais pecados. Bastaria Deus anular a lei. Mas isso é um ato impossível, porque é como fragmentar o caráter de Deus. Então a graça não é uma licença para desobedecer, é antes uma demonstração do amor e na substituição minha na cruz por Jesus, o inocente. O sangue inocente que verteu faz de mim um devoto, uma pessoa que tem fé naquele resultado da morte de Jesus. É uma aliança de Deus com o homem feita pelo sangue, um alto preço da rebelião, da desobediência, o preço que foi pago por nosso Jesus. Ao refletirmos que é uma aliança, faz sentido pensar no conceito de lei como parte da aliança. Não há nenhum relacionamento que não esteja sujeito a regras, a alianças. Também o nosso relacionamento com Deus, ele depende de estarmos condicionalmente afeiçoados, ligados, vinculados à sua aliança.
Já dissemos em programas anteriores que essa aliança não é uma corrente com seus elos de prisão. Cada um usa separadamente a sua aliança, mostrando que a vinculação das partes se dá por liberdade, por total livre escolha. A aliança pressupõe justamente que as pessoas que congreguem em liberdade. A lei, portanto, não pode ser algo colocado como uma coisa autoritária. Nós estamos aceitando a proteção de Deus. Vamos ver que a palavra berit, e assim como outras palavras que traduzem lei, aliança, decreto, são usados em diferentes momentos na palavra de Deus para traduzir aliança, especialmente pelos salmistas, os diferentes escritores dos salmos que falam da aliança, da lei, dos estatutos, dos preceitos de Deus como guias seguros para a felicidade aqui nessa terra e para a saúde vindoura, a saúde das nações vindoura. Vamos ver que as palavras usadas em Salmos 25:10 se referem a mandamentos, em 50:16, testemunhos, em 78:10, lei. Em 103:18, nós vamos vê-la como a sua palavra. 118, Jeremias também vai falar da mesma forma, colocando como pactos de uma aliança. A palavra de Deus, mais propriamente em Jeremias. Passemos a leitura desses versos para que possamos levar a plena compreensão do que seja a palavra aliança. Deuteronômio 33, verso 9. Levi disse a seu pai e da sua mãe, disse do seu pai e da sua mãe, não tenho consideração por eles. Não reconheceu seus irmãos, nem conheceu os próprios filhos, apesar de que guardaram a sua palavra e observaram a sua aliança. Aqui temos duas expressões, a palavra e a aliança. Bem, a palavra aqui colocada, ela é um enumerado, um discurso, palavras de Deus. Ela é, no original, essa expressão. Ela é inhal. Inhal é a palavra que está aqui colocada como enumeração do discurso. Então, Levi estava trazendo, então, que guardavam o discurso, as palavras, onde observava a aliança. A aliança é o berish. Berish que está colocado também em Deuteronômio 14, e nós vamos ver que essa palavra berish vai ser repetida em diferentes trechos, em diferentes momentos. Bem, aqui vamos então para a leitura de Êxodo 19, 5. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, de Deuteronômio 4:13, que vamos ver daqui a pouquinho, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Bem, para sermos um tesouro especial de Deus, precisamos atentar para o que está em Deuteronômio 4:13, que já lemos e repetimos. Eu lhes anuncio a sua aliança, os 10 mandamentos, escreveu-os entre 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem. A palavra aliança aqui é justamente a palavra berish, e é promessa, é um tratado, é uma ligação, é um acordo entre homens. Também pode significar um acordo de amizade ou de compromisso, de casamento. É no contexto de compacto de passar entre carnes. Passar entre carnes era justamente o costume do tempo de Abraão, lá dos caldeus, que fazia um pacto de sangue, cortando animais e colocando-os a cada metade de um lado e fazendo passar os contratantes pelo meio, vinculando-os com a sua própria vida, com o seu próprio sangue, com a carne. É uma demonstração máxima de compromisso com aquela aliança. E Deus honrou esse compromisso passando por entre os animais. Parece, numa primeiro olhar, uma crueldade com os animais. Mas nós temos que entender que Deus se comunica com o homem segundo o que ele enxerga, os seus costumes. Ali, então, era um costume mostrar a sacracidade, o elevado compromisso da aliança quando se tinha esses animais partidos. Então, a expressão máxima também foi o berish. Ali, entre os monarcas e seus súditos, um acordo. Era um acordo entre Deus, o soberano, e seus súditos, nós, seus filhos. Bem, essa mesma expressão, já disse, vai ser repetida em inúmeros trechos da palavra de Deus. Agora vamos ver o que o salmista nos diz em Salmos 25, verso 10, falando de testemunho. Salmos 25, verso 10. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade, e, portanto, a lei, que aqui vai se referir aqui, é um pacto de amar os que cumprem o seu preceito da sua aliança. O que é preceito é brit.
Berit, que nós acabamos de explicar, um compromisso. E a aliança aqui é Dair Hal, testemunho, leis como testemunhos. A própria lei de Deus foi dada lá no Monte Sinai, tremendo, fumegando, com grande demonstração de poder, e ali Deus entregava o compromisso das leis como testemunho feitos em tábuas de pedra. O testemunho normalmente é algum marco, algum distintivo. É muito usado para definir o distintivo entre propriedades. Pode ser uma cerca, como a que vemos aqui, pode ser então esse limite, essa cerca, como pode ser muitas vezes usado um rio, uma montanha, um amontoado de pedras, como nós vemos na Bíblia, muitas vezes fazendo um trato de divisão de terras e colocando ali algumas pedras, o altar. Esses símbolos aqui culminam como o máximo Deus entregando em tábuas de pedra, simbolizando o pacto eterno, um pacto a não ser demovido. Porque se fosse o contrário, como Jesus fez, escreveria na areia os nossos pecados, para serem apagados pelo seu próprio sacrifício, por seu amor. Mas as tábuas de pedra significam um compromisso duradouro. Bem, vamos ver o que diz Salmos 50, verso 16, quando diz sobre os testemunhos. Mas ao ímpio Deus diz: que direito você tem de recitar as minhas leis ou de ficar repetindo a minha aliança? A aliança aqui é o mesmo Berit. Veja que vira e mexe, salmista após salmista, autor da Bíblia, qualquer um dos escritores inspirados por Deus vai se referir às alianças como se fosse Berit. E as minhas leis, recitar as minhas leis. Croque é um estatuto, uma prescrição, uma resolução, um decreto, uma lei divina. Então aqui Deus está instigando o ímpio. Que direito você tem de ficar falando da minha lei? O ímpio que quer destruir a lei de Deus, que quer alterar a lei de Deus, porque nós vemos em Apocalipse e em Daniel que virá um poder religioso que cuidará em alterar as leis de Deus. Esse poder religioso vai decretar o domingo como um dia de guarda em substituição ao sábado sagrado do Senhor nosso Deus. As pessoas vão entender que os mandamentos podem ser alterados por um homem, que é o chifre pequeno que afronta Deus nos céus. É o anticristo, aquele que vai ter o poder da besta, vai cavalgar na besta, vai vir do poder do mar para influenciar os homens. E a Bíblia fala que ele vai servir o vinho da Babilônia, a embriaguez que faz com que os homens não percebam que estão sendo enganados. Ele vai recitar Deus e vai trocar os mandamentos de Deus. Nesse sentido, ele é o anticristo. Que direito você tem de falar das minhas leis? Deus coloca isso muito claramente. Chega a arrepiar quando Deus reclama que homens estão alterando os seus preceitos, justamente porque são seguidores de Satanás, são falsos cristos, falsos profetas, falsos ensinadores, falsos mestres. Salmos 78, verso 10. Jesus já tinha advertido quanto a esses, né? Não é de se assustar, portanto, que eles existam e proliferem. Salmo 78, verso 10. Não guardam a aliança de Deus e se recusam a viver de acordo com a sua lei. Aqui a lei é a Torá. Especificamente a palavra que está no original aqui é Torá. Assim que se pronuncia mesmo. Lei, direção, instrução, lei de holocausto, lei do sacrifício que colocou Jesus na cruz, leis dos animais partidos ao meio que compromissaram Deus e o homem. E também nós vamos ver que, além disso, nós vamos ter que não guardam aliança, é novamente Berit. Berit, então, é um preceito, né? A lei divina é o decálogo. Aqui também está falando sobre o código de leis, os preceitos, os estatutos, o decálogo, o Pentateuco. Tudo isso se refere exatamente à prescrição divina aqui para esse verso, né? Bom, seguindo na nossa leitura, vamos ver Salmos 108, versos 18. 103, 18, desculpe. Salmo 103, 18 vai dizer, vou ler o 17 também. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança. Qual é a aliança? Berit. De novo, aqui está falando dos 10 mandamentos de Deus. Não é possível se desvincular. E se lembre de obedecer os seus preceitos. E preceitos aqui quer dizer Picod.
mandamento, estatuto, preceito. É uma repetição, é uma ênfase dada à guarda dos mandamentos. Portanto, obedecer os preceitos significa respeitar a aliança. É um mesmo sinônimo. Todas as palavras conduzem a um pensamento. Mandamentos aqui também se refere aos mandamentos dados por Deus no Êxodo. Porque lemos que no Êxodo, capítulo 20, versos 2, nós temos claramente colocado o berite novamente. Êxodo, capítulo 20, versos... Vou ler o 1 e o 2. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito e da terra da escravidão. Então Deus aqui é o Deus que tirou. Não terás outros deuses além de mim. Ele passa a recitar os mandamentos. E vamos ver depois que esse recitar os mandamentos é justamente o que o salmista aqui invoca como palavras da aliança. Lá em Jeremias, vamos direto para Jeremias capítulo 11, versos 3, 6 e 8. Palavras da aliança que Deus falou, portanto, porque acabamos de ler em Êxodo capítulo 20 que Deus falou as palavras da aliança. Jeremias 11, verso 3. Diga-lhes que assim diz o Senhor, o Deus de Israel, maldito é aquele que não obedecer os termos desta aliança. Qual é a aliança? Berite. De novo, o original aqui da aliança deveria ser escrito assim: maldito é aquele que não obedecer os termos de Berite, os 10 mandamentos. Depois o verso 6, o Senhor me disse, proclame todas as palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Ouçam os termos desta Berite e cumpram-nas. Dessa aliança, novamente Berite, a palavra que está no original. E no verso 8, mas eles não me ouvirão, nem darão atenção. Ao contrário, seguirão os seus corações duros e maus. Por isso, eu trouxe sobre eles todas as maldições dessa aliança que eu tinha ordenado que cumprissem, mas eles não cumpriram. Aliança aqui, de novo, Berite. A palavra Berite é aquela que está figurada justamente lá nos mandamentos de Deus. Bem, em Hebreus capítulo 21, versos 9... aliás, 2 versos 9 e 10, ao levantar muitos filhos à glória, convinha a Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornar-se perfeito mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica, tanto que são santificados, provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Nós somos irmãos de Jesus porque somos santificados pelo seu sangue. E ele disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Agora vemos que a aliança de fé é uma aliança que é uma aliança de graça, vem pela convivência, nós passamos a ver Jesus, conviver com ele. A partir do momento que nós criamos um elo de confiança, vem a fé, confiança, fé. E a partir do momento de fé, ele nos coloca a lei. Primeiro ele nos salva, ele nos dá a graça. Depois ele nos comunica a fé, a crença no poder dele para nos resgatar. Depois ele nos dá a lei para a sua obediência. E aí nós temos berite na nossa vida para poder guiar-nos, não para nos condenar, mas para nos santificar. Santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. Você acaba de assistir Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, diariamente com você, e também não perca 5 minutos via Entende, que resume esse programa todos os dias. Assim você pode curtir, compartilhar, seguir a nossa programação, clicar no sininho, plim, e também não esqueça de curtir o canal, para que assim você vai ser avisado dos programas que virão todos os dias. Mais de 1.200 programas estão no ar. Clica lá, assista no nosso canal. Deus te abençoe e faça de você, berite, um pacto de aliança e de paz. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pela tua presença, pela paz que nos comunicas pelo teu Santo Espírito, pela tua vontade em nosso coração, pela fé, pela graça e pela proteção da paz pela lei. Senhor, dá-nos o poder de viver pelo teu Santo Espírito e de comunicar a outros a tua poderosa e verdadeira mensagem em nome de Jesus. Amém. Paz seja contigo.